Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Em Josué, no capítulo 3, nós encontramos algumas orientações quanto à preparação do povo de Israel para passar o Jordão e depois para as guerras. O povo de Israel já tinha passado 40 anos no deserto, estava sendo formado em um povo de Deus. No Egito, eles foram formados em um povo. Quando foram para lá com a família do Jacó e também até a morte de José, eles estavam muito bem, aumentando, se multiplicando, guardados, protegidos e alimentados pelo Estado, pelo governo, mas depois houve uma transição, eles acabaram escravizados. Isso foi permissão de Deus, porque a Bíblia diz, palavras do próprio Deus, que lá no Egito os israelitas tiveram um deus, Sicuti, outro deus ídolo, Quium, um deus estrela, que era o Renfã. Eles praticavam direto a idolatria no Egito. Deus permitiu que eles fossem escravizados, a escravidão foi boa para humilhar cada israelita, fazer com que ele ficasse mais junto dos outros, dependente dos outros. A escravidão no Egito foi prevista pelo Senhor muito tempo atrás, quando revelou a Jacó aquilo. A escravidão foi necessária para humilhar os israelitas e fazê-los se sentir um povo. Israel foi um povo, foi feito um povo no Egito. Depois, quando foi tirado do Egito, saiu ele todo. Claro que deve ter havido alguns penetras que depois não resistiram às provações e voltaram atrás. Mas o povo de Israel estava todo unido no deserto. E aí começou a ser preparado pelo Senhor para ser um povo de Deus. Debaixo de uma lei, debaixo de autoridade, eles precisaram aprender isto. Não aprenderam em um mês, em pouco tempo, como poderia ter acontecido, e eles foram derrotados pela desobediência em subir e lutar ali no sul de Judá, em Hebron, naquela região. Eles não foram, e por serem rebeldes e desobedientes, Deus disse: vocês vão ter que aprender por muito tempo, durante 40 anos vocês vão ficar no deserto, até que a nova geração aprenda. Com vocês eu não tenho mais esperança. Foi mais ou menos isso que Deus falou. Com vocês, crentes velhos, eu não tenho mais esperança, mas eu também não vou matar vocês logo de uma vez, não. Vocês vão morrendo gradativamente no deserto ao longo desses 40 anos, enquanto os filhos de vocês, uma nova geração será formada, para que vocês se preparem para entrar na terra prometida como um povo de Deus e um povo obediente debaixo de autoridade. Isso foi necessário e foi o tratamento no deserto, que eles fossem formados em um povo de Deus debaixo de obediência. Muitas pessoas não entendem que o que eles estão fazendo na igreja é passando por lutas, provações, testes, para aprenderem a Bíblia, para buscarem estar debaixo da autoridade de Deus e da autoridade humana. E muitos crentes passam a vida inteira na igreja e não aprendem isso. Eles não estão submissos a ninguém, não reconhecem a autoridade, não trabalham por obediência, eles só assistem reunião e ficam dando opinião e falando o que querem. A maioria dos crentes é assim. Mas Deus nos quer um povo arregimentado, como fez com Israel no deserto e depois na preparação para entrar na terra prometida. Depois dos 40 anos, eles tiveram um teste contra os amorreus. Sehon, rei de Hesbom, e Og, rei de Bazã, conquistaram aquela terra ali, ao oriente do mar da Galileia, e aquelas guerras ali foram um teste
para eles se prepararem. Agora teriam que enfrentar um outro teste, teriam que ultrapassar o rio Jordão, e sem o Moisés com eles. E o Josué também foi provado. E aquele teste de passagem do rio Jordão foi muito importante para confirmar a liderança do Josué sobre o povo. Então, no capítulo 3, nós encontramos isso, o Josué recebendo essa direção de Deus, convocou todo o povo ali junto para ouvir a orientação. Eles teriam que se santificar e dali a 3 dias eles passariam o Jordão e eles teriam que ter uma atitude de obediência. Por exemplo, teria que haver uma distância de 1 quilômetro aproximadamente entre eles e a Arca da Aliança. A Arca da Aliança sinalizaria o caminho por onde eles passariam. Eles teriam que se santificar por completo para que Deus pudesse operar maravilhas ali. Por fim, a Arca da Aliança foi carregada pelos sacerdotes, parou ali no meio do Jordão, cujas águas se abriram, e o Senhor fez com que aquele sinal, aquele milagre engrandecesse ao Josué, para que o povo de Israel obedecesse ao Josué. E depois eles teriam então que ter o teste de guerra lá na Terra Prometida, e o teste foi Jericó. Eles teriam que tomar Jericó, não teriam que lutar. Na verdade, Deus lutou por eles, eles teriam que obedecer. Foi um teste de paciência, aparentemente uma loucura, porque eles tinham que cercar, rodear a cidade por 7 dias. No 7º dia, eles teriam que rodear a cidade 7 vezes, em silêncio, obedientemente, e então, só então, Deus agiria com milagres, e as muralhas de Jericó caíram, e o povo não teve que lutar, só teve que tomar posse do despojo, e tinha que consagrar tudo a Deus, não teriam que tomar nada de Jericó, mas destruir tudo. Foi mais um teste de obediência. E eles, porque não obedeceram no todo, quase todos obedeceram, mas um sujeito não obedeceu, o Acã, e por causa dele, o povo todo foi derrotado. Tudo aquilo foi didático, foram lições que Deus deixou para nós. Meu irmão, a igreja quase toda está preparada, mas havendo um Acã no nosso meio, nós podemos ser derrotados por causa daquele Acã. Não podemos deixar um Acã assim. Alguém no nosso meio, rebelde, desobediente, nós temos que tratar essa situação. Não podemos ir para uma guerra com alguém rebelde e desobediente no nosso meio. A guerra espiritual é assim, é dura, e tudo isso ficou registrado como lições para nós. Um povo todo muito grande foi derrotado por um povinho pequenininho numa cidadezinha pequena chamada Ai. O Senhor quer nos ensinar lições preciosas. Para vencermos, não é questão de número. Deus não faz questão de quantidade de pessoas, mas Ele faz questão de obediência. Nós precisamos estar assim, todos acertados com Deus em obediência. Que entendamos isso, esses princípios. Deus nos coloca num povo, é necessário congregar. Você não pode ser crente avulso, borboleta, tem que congregar. Você tem que estar reconhecendo a Bíblia, a palavra de Deus, as orientações de Deus. Você tem que reconhecer alguma liderança, algum Josué na sua vida, algum líder a quem você vai prestar contas, dar relatório da sua vida, confessar seus pecados. Tem que ter algum líder, alguma liderança, e tem que crer em milagres, porque a obra de Deus será feita por milagres a cada dia. A cada dia Deus vai fazer milagres acontecerem, mas você vai ter que se santificar
para isto. São lições que nós tiramos lá do passado, do que aconteceu, e que são válidas para nós hoje na nossa guerra espiritual. E nós vamos ver o resultado em frutos espirituais, pessoas que vamos ganhar, bênçãos através dessas pessoas. A igreja vai se fortalecer, se unir, crescer. Isso é resultado de um trabalho no Senhor. É assim que Deus nos quer. Você entende? Está disposto a praticar? Você, minha irmã, está disposta a praticar? Comece a entender essas coisas que são balizadoras para o seu futuro, para o sucesso da sua vida espiritual. Ou você quer viver na mesmice como muitos crentes vivem, acomodados nas igrejas, dentro de 4 paredes, só assistindo reunião de igreja? A decisão é sua. Quer ser um cristão verdadeiro? Você quer ser uma cristã verdadeira? Então entenda e decida praticar.